15 anos, graças à sua audiência. Puxa, isso daí eu vou botar agora todo dia no ar. Voltamos já já, voltamos daqui a pouco. A boca livre não livra ninguém. Nelson, queria falar um pouco sobre o mercado americano, né, que não conseguiu ainda resolver os seus entraves. E, ao mesmo tempo, também a legislação americana conseguiu evoluir para que evite aquele tipo de acontecimento que teve em 2008? É possível? A legislação americana evoluiu, mas é muito difícil responder se é possível, porque a sua pergunta, como sempre, Odônio, ela está no núcleo da discussão e dos dilemas que precisam ser enfrentados pela sociedade americana nesse sentido. Porque, ao mudar a legislação, nós os americanos, no caso, porque nós estamos inseridos no globo, não mudamos a cultura. Então, a cultura dentro das empresas ainda é uma cultura do trazer a valor presente, então do ganhar hoje e do maximizar o retorno hoje, que é inerente ao sistema capitalista. Não adianta a gente lutar contra isso. É o que eu costumo dizer. O lobo come a galinha, porque o dia que ele não comer a galinha, ele não é mais lobo, então ele vai ser uma outra coisa, né? Então, aquele modelo, ele está desenhado para a maximização do retorno a curtíssimo prazo a valor presente. Isto faz com que as empresas que têm capital aberto, que estão na bolsa, etc. e tal, elas tenham um mandato dos seus gestores para poder ter esse tipo de comportamento, curto prazista, objetivamente falando, né? Então, por exemplo, as bolsas americanas desse ano, e a economia americana não está recuperando tão bem quanto se imaginava, já subiram mais de 8%. Né? E os sinais são absolutamente contraditórios desse ponto de vista. E por que subiram? Porque o resultado das empresas é muito bom. Apesar da economia não estar indo muito bem, as empresas se rearranjaram, tem uma liquidez abundante lá, a taxa de juros lá está entre 0% e 0,25% ao ano, o que é em termos reais negativo, porque a inflação está rodando na casa de 2,5%. Isso faz com que você tenha dinheiro, a taxa de juros reais negativa. Então, obviamente, que o resultado da corporação é muito boa. Então, a mudança no arcabouço legal que melhora esse tipo de problema que aconteceu em 2008 e também que tinha acontecido lá em 2001, a crise da Enron, da Arthur Andersen, aquela história toda que todo mundo, infelizmente... Também já foi um sinal, né? Que já foi um sinal muito claro, não será suficiente, porque, Odônio, nós sabemos disso, a humanidade não muda através da lei, a humanidade muda através dos processos culturais e que precisam de ser percebidos de uma maneira diferente. E isso vai demorar muito mais, os americanos não sei se vão mudar num prazo tão curto assim. A minha impressão é de que isso demora pelo menos mais algumas décadas. Para a gente fechar esse bloco, queria que você fizesse uma análise rápida de como está a Europa. Nós estamos vendo aí, todo mundo está preocupado com o que está acontecendo nos países árabes, da juventude se manifestando e liderando o movimento por mudanças políticas nos países árabes, mas nós estamos vendo a juventude fazendo o mesmo na Europa pelas questões do emprego, né, que é a população mais atingida. É aquela mudança silenciosa e está um caldeirão do ponto de vista social. A Europa está um caldeirão. Como é que está a situação? Principalmente aí, Portugal, Espanha, Grécia, os países que ainda estão com problemas sérios e que podem causar sérios problemas à Europa. A situação econômica do bloco do euro é uma situação inédita e extremamente complicada e que não vai ter uma solução possível de bom grado, pelo menos pelos próximos 10 anos, infelizmente. A notícia é muito ruim sobre o prisma que você está dizendo, mas a gente tem que entendê-la como de fato ela está. Por que isso? Porque quando se faz uma opção de ter uma moeda única, hoje tem 17 países que têm o euro, fez-se uma opção de que a taxa de juros e a quantidade de moeda disponível naqueles países, ela é rigorosamente a mesma. E quando você olha o que está acontecendo na Alemanha, a Alemanha está crescendo e o desemprego na Alemanha está diminuindo, porque a Alemanha consegue, pela sua eficiência, principalmente industrial, capturar o crescimento que está ocorrendo nos países emergentes. É só andar na rua aqui no Brasil que você vai ver carro alemão, Mercedes-Benz, BMW, etc.
máquinas, equipamentos, estou falando do carro porque é visível a olho nu. Tá? E a mesma coisa acontece na China, aliás, numa escala infinitamente maior. A China já é a segunda economia do mundo e, segundo o Fundo Monetário Internacional, pela paridade de poder de compra, em 2016 já vai ultrapassar os Estados Unidos. Então, é quase inimaginável isso, 2016 é amanhã, em termos históricos. Né? Então, você fazer com que a taxa de juros da Alemanha seja a mesma do que de Portugal, ou do que da Grécia, ou do que da Espanha, é risível. A sua risada está absolutamente correta. Então, o que as pessoas que pensam academicamente de uma maneira mais solta estão dizendo? É preciso desmontar o euro. Não porque o euro não seja uma moeda crível e tal, de fato é, mas é porque é o seguinte, aquelas idiosincrasias de cada um desses países, dos 17 países que compõem o euro, não permite que o instrumento da política monetária, taxa de juros e quantidade de moeda, etc., seja utilizado como instrumento de geração de dinâmica em cada um desses países, que não estão gerando dinâmica. Então, por exemplo, quando então, você fica pega... artificial, né? Fica artificial e não consegue usar os mecanismos para resolver. Por exemplo, os Estados Unidos jogaram a taxa de juros para zero, literalmente, e bombam dólar, literalmente, no mundo inteiro. E o espanhol quer fazer o mesmo, porque você tem 100% de razão. O problema na Espanha, por exemplo, você tem uma taxa de desemprego de 20%, que por si só já é horrorosa, mas na população de 18 a 25 anos de idade é 46% da população desempregada. Então, não tem jeito, quer dizer, se eu sou espanhol de 20 anos de idade, eu vou para a rua, eu vou para a praia, eu vou para onde for, porque é o seguinte, e os caras têm uma ótima formação, são universitários, falam espanhol bem, a maioria fala inglês também, brincando aqui com as coisas, obviamente, mas é o seguinte, não tem como. É insolvente, não tem como. Tem que ser criado um plano Braid, como aconteceu para a América Latina inteirinha no final dos anos 80, para poder criar um mecanismo de digerir essa dívida de uma maneira. Agora é aí que está o nó, porque quando você fala que as nações não vão pagar a sua dívida e vão alongar isso ao longo do tempo, que é o conceito da criação de um plano Braid, falando aqui de uma maneira bem simplificada, né? Do que nós estamos falando em última instância? Os principais credores dos Estados europeus são os próprios bancos europeus que não estão muito bem. Então, aí você ficou numa situação de um nó, né? Uma sinuca. Tá. Então, provavelmente, quando o telespectador estiver assistindo, a Christine Lagarde já vai ser a nova chefe do Fundo Monetário Internacional. Espero que ela não goste de rapazinhos, né, para não ter problema. Melhor que não. Ou pelo menos que não dê problema. Melhor que não, porque ela já vai ter, é isso que eu ia dizer, e você toca essa brincadeira boa, mas ela já vai ter muito problema. Eu realmente, as pessoas dizem que é o cargo mais importante da economia mundial, e certamente é um deles. Não dá para querer estar na pele de ninguém dessa situação, porque essa questão da dívida do déficit com altíssimo desemprego e sem boas perspectivas de geração de dinâmica em todo o continente europeu não vai acabar bem. Pode acabar assim, demorando muito para resolver. Isso é o que a teoria econômica diz. Agora, pode acabar de uma outra forma, como a Europa já fez várias vezes, né? Guerra, objetivamente falando. Quer dizer, hoje em dia não se faz guerra dando tiro, é um negócio sujo, sem graça. Você faz guerra mandando um economista lá, ele faz mais estrago do que muito soldado. Do que muito canhão. Conversamos aqui com o Nelson Rocha Augusto, grande parceiro, templário, um dos fundadores do Cine Clube Cauim, e encerramos. Começamos um bloco com o nosso querido Chico Dias e encerramos com um pouco de economia, e que eu acho que não vai ter tanto problema, viu? Vai ter a reunião do Copom, eu acho que não vai cair nenhuma, o mundo não vai desabar. Não, a reunião do Copom provavelmente terá mais 0,25, é a nossa expectativa, talvez o telespectador esteja vendo isso já tenha acontecido, ou no dia que vai ter acontecido, e em função de tudo que nós falamos aqui da folga inflacionária, nossa avaliação lá no Banco Ribeirão Preto é de que talvez seja a última deste ciclo. Se fizer a lição de casa direito, como nós já falamos, aí nós estamos tranquilos, tranquilos deste ponto de vista de taxa de juros, de questão interna, e temos que ficar observando o cenário externo, que é muito complicado. Bom, uma boa semana para vocês, porque a perspectiva é boa. Fechando aí o saldo, é positivo. Se a gente tiver juízo e aproveitar essa onda para arrumar a casa, o Brasil tem tudo para ter esse ano, o próximo e alguns futuros
Muito bem. A pimenta está no olho dos outros agora. O Brasil já sofreu muito, agora está sofrendo lá o europeu, está sofrendo o americano. Nós estamos um pouquinho mais tranquilos. É isso aí. Uma boa semana para vocês. Obrigado pela audiência. São 15 anos no ar, graças à sua audiência. Muito obrigado. Uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra